que nós podemos aprender aqui, nesse capítulo de Ruth, é que precisamos ter atitude, que precisamos ter estratégias, que precisamos ter conhecimento da nossa cultura. Porque isso que aconteceu aqui no capítulo 3 de Ruth é desconhecido na nossa cultura de hoje. Mas na época de Ruth era uma cultura que se fazia, uma atitude de sabedoria, de coragem, de se posicionar. Noemi falou para Ruth assim, olha, faz tudo conforme eu te disser. E Ruth falou assim para Noemi, tudo quanto me disseres farei. Ruth sabia que Noemi era mais experiente do que ela. Noemi já era uma senhora experiente da vida. Ela conhecia os costumes judaicos. Ela conhecia Boaz, ela sabia quem era Boaz. E ali naquela noite era a festa do término da colheita. E era a oportunidade que Ruth tinha de se apresentar a Boaz. E Noemi diz assim para Ruth, olha minha filha, você é jovem, você é bonita. Vamos fazer aqui agora uma estratégia de arrumar um marido para você. Às vezes você, jovem, solteira que me ouve, ou viúva, você fica orando e pedindo para Deus um marido. É você que precisa encontrar as estratégias para arrumar um marido. Você precisa sim pedir para que Deus te ilumine, mas é você que precisa sair de casa, porque se você não sair de casa, você nunca vai encontrar um marido. Olha a estratégia que Noemi e Ruth tramaram para arrumar um casamento para Ruth. Porque esse capítulo 3 de Ruth, falando na nossa linguagem de hoje, elas estavam arrumando um casamento para Ruth. Mas conforme o conhecimento delas, conforme era a estratégia delas naquela época. Qual é a nossa estratégia de hoje para uma jovem arrumar um casamento? Aonde, jovem, você vai procurar um marido? Quem é o marido que você quer ter para você? Primeiro você precisa responder essa pergunta. Quem é o marido que eu quero para mim? E aí, onde esse homem está? Você vai procurá-lo nos bares? Em uma empresa trabalhando? Em uma igreja? Em uma praça? Porque aonde você encontrar o seu marido são as características que ele preza. Isso é sabedoria. Nós precisamos crescer, não podemos ter a nossa mentalidade presa. Sermos religiosos, a religião tem matado as pessoas. Precisamos abandonar a religiosidade. Jesus, ele não é religioso. Jesus, ele odeia a religião. Jesus, o tempo todo que Jesus se colocava bravo, que Jesus, ele não tinha paciência nenhuma com os religiosos. Todas as vezes que os religiosos chegavam até Jesus, Jesus tirava os religiosos. Precisamos temer a Deus. Precisamos conhecer a sua palavra e a praticar. E o nosso Deus, ele não é religioso. A verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. E aqui nós vemos a verdadeira religião. Uma viúva, duas viúvas no caso. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem. Então Noemi falou assim para Ruth, olha Ruth, como você decidiu me honrar, eu também não vou descansar enquanto eu não te ver bem. E naquela época, para uma mulher estar bem, ela precisava estar casada. E não é muito diferente de hoje não, né? Vamos ser sinceros. Uma mulher hoje que vive sozinha, ela pode até dizer que está bem. Mas quão aconchegante é termos uma casa, termos uma família, termos um esposo, termos filhos para quem tem. A Bíblia fala assim que não há nada novo sobre a face da terra. A Bíblia, ela é um manual milenar, de princípios milenares que regem a sociedade. O feminismo, o marxismo tem tentado aí trazer essa libertinagem sobre a sociedade, mas não tem trazido benefícios, só tem trazido malefícios. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vimos que se obedecermos à palavra de Deus, nós temos vida e a temos em abundância.
E a palavra de Deus valoriza o casamento, valoriza a família, acima de tudo. Porque é a família que compõe a sociedade. Destrói a família, destrói a sociedade, destrói a igreja, destrói tudo. O ser humano, ele não foi feito para estar só. O ser humano foi feito para estar em família. E hoje as famílias não têm sabido se relacionar por causa desse idealismo infernal de que é cada um para si e Deus para todos. Isso não está na Bíblia. Eu preciso sim cuidar da minha vida, mas eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se resume toda a lei. E Noemi falou para Ruth assim: olha, Ruth, hoje você vai para a festa e não aparece na festa, não entra na festa, fica de longe e presta atenção em Boaz. A hora que ele terminar de comer, de beber, presta atenção. Não seja uma mulher voada, desapercebida, que presta atenção em todo mundo, que quer ficar com todo mundo. Não, presta atenção, você só vai ter olhos para Boaz. Aonde ele deitar, você observa e você vai e chega de mansinho, descobre os seus pés e deita ali nos seus pés e fica ali, quietinho. É só para deitar nos seus pés, não é para fazer mais nada. E aí Ruth era obediente. Ruth tinha um coração ensinável. E Ruth falou: olha, tudo quanto me disseres farei. E Ruth tomou um banho, se ungiu. Não sei naquela época, mas se hoje teria se maquiado, se depilado, se preparado para estar com o homem. E foi e fez tudo quanto Noemi tinha dito. E Boaz já estava alegre, estava meio tonto ali. Quando ele acordou, ele se assustou por ter uma mulher aos seus pés, porque Boaz era um homem honroso. Boaz era um homem temente a Deus. Homem, as pessoas olham para você e te vê um homem honroso, um homem que teme a Deus. Noemi conhecia Boaz, ele era seu parente. Ela sabia com quem ela estava lidando. Ela sabia que Boaz cumpria a sua palavra. Ele honraria Ruth porque era um dever dele. Ruth não estava ali se oferecendo para um homem que não tinha compromisso com ela. No costume judaico, era um dever de Boaz casar com Ruth, porque ele era o parente mais próximo. Precisamos conhecer as nossas leis, as nossas culturas, porque é por causa do conhecimento que nós perecemos. Nós não conhecemos as leis do nosso país, a nossa cultura, por isso nós não agimos. Mas Noemi conhecia, Noemi sabia que naquela época o costume judaico era quando um irmão casava e se ele morresse, o irmão tomava a irmã por esposa e depois o parente mais próximo, era assim. E ali, para Noemi, Boaz era o parente mais próximo de Ruth. Então, era ele que tinha que casar com Ruth. Por isso ela fez toda aquela estratégia. Porque mesmo tendo conhecimento, precisava ter ação. Não é só ficar de cá, de longe, esperando tudo acontecer. Não, vamos agir, vamos fazer o que precisa ser feito, o que tiver ao nosso alcance para fazer. Se eu não estou desonrando, se eu não estou desobedecendo a Deus, vamos agir. E Ruth assim se fez. E quando Boaz acordou e que ele viu Ruth aos seus pés, ela se apresentou a ele, ele já a conhecia. E eu acredito que já havia tido um interesse entre os dois, porque Boaz sabia que era um dever dele casar com Ruth. E Ruth, depois que ela contou para Noemi sobre Boaz, Ruth também sabia. Eles já sabiam. Então Boaz disse assim para Ruth: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa última sua beneficências do que na primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres ou quer ricos. Olha o que Boaz está dizendo para Ruth. Ruth agora, ela não era judia, ela era uma moabita, ela era uma jovem viúva, e eu acredito que muito bonita,
estava livre para casar ou para arrumar outros homens, quem ela quisesse, pobre, rico, jovem, velho. Só que Ruth, ela se posicionou como uma mulher de valor. Ela não ficou procurando um marido para tudo quanto é lugar. Ela se posicionou mais uma vez, se valorizando. Mulher, se você não se valorizar, ninguém mais vai te valorizar. É você que precisa se dar o seu valor. E então, Boaz se alegrou com Ruth e falou: olha, você não foi procurar nenhum outro marido, quer jovem, quer pobre, quer rico, mas você usou de beneficência novamente. Você veio até mim, que é uma obrigação minha, te remir. Eu sou o seu remidor. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Todos ali sabiam que Ruth era uma mulher virtuosa, que Ruth era uma mulher de valor. Ela era sim uma viúva, mas ela honrou seu marido enquanto ele viveu. Depois que ele morreu, ela honrou a sua sogra. Agora ela veio para uma terra desconhecida, ela se converteu ao Deus de Israel. Ela era uma mulher corajosa, todos os dias ela se levantava pela manhã, ela ia para o campo, colher as espigas. Ruth tinha testemunho, Ruth sabia se portar. Boaz falou para ela assim: olha, é verdade que eu sou o remidor, mas porém tem um remidor ainda mais próximo do que eu. Noemi e Ruth não sabia que tinha ainda um parente deles mais próximo do que Boaz. E olha como Boaz era honesto. Ele conhecia a lei, era uma lei dos judeus que o parente mais próximo assumisse a mulher do parente mais próximo. E Boaz falou: olha, eu vou fazer com que esse remidor mais próximo seu fique sabendo de toda a história. Eu vou relatar. E se ele quiser te receber como esposa, é dele que você será esposa. Mas se ele não quiser te receber como esposa, eu vou te receber como esposa. E eu acredito que ali o coração de Ruth já estava apegado a Boaz e que também o coração de Boaz estava apegado a ela. E Deus conhece o nosso coração. Quando nós fazemos uma aliança com Ele, Ele tem compromisso conosco. E talvez Boaz e Ruth tenham feito até uma oração para que o parente mais próximo dela não quisesse remi-la, não quisesse casar com ela, para que ela se casasse com Boaz. E ele falou: então fique aqui até que passe a noite. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro. Portanto, disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Ali eles estavam agindo com prudência. Não era para não causar escândalo. Precisamos saber nos portar com decência para não causarmos escândalo. E disse mais: dá cá o roupão que tens sobre ti e segura-o. E ela segurou, e ela mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então entrou na cidade. Boaz pediu o roupão com que Ruth se cobria e colocou sobre o roupão dela 6 medidas de cevada para que ela levasse a sua sogra. Ele estava sendo ali o provedor dela, porque ela estava trabalhando para a provisão da sua casa. E ali Boaz já estava fazendo o papel do homem, de ser o provedor de Ruth. E veio a sua sogra, a qual disse: como se passaram as coisas, minha filha? Então eu acredito que Noemi, ela instruiu, elas eram amigas. Então Noemi instruiu Ruth tudo quanto era para ela fazer. E Ruth tinha um coração ensinável, era humilde. E Noemi, eu acredito que ficou de cá orando por Ruth para que desse tudo certo. E quando Ruth chegou, Noemi já não tinha nem dormido. Noemi estava ansiosa para ouvir os relatos de Ruth, se tinha dado tudo certo. Porque o coração dela queria ajudar Ruth. E quando nós queremos ajudar alguém, é assim, né? Nós torcemos pela outra pessoa para que dê tudo certo.
Isso é comunhão, isso é intimidade. Precisamos ter essas características em nós, mulheres. Precisamos ser amigas, sermos verdadeiras, ajudarmos umas às outras. Faz parte da humanidade. Temos perdido a nossa humanidade dentro da nossa própria casa. E então Noemi disse assim, e ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a sua sogra. Então disse ela, olha o que Noemi disse para Ruth, sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje ainda esse negócio. Noemi conhecia Boaz. Ela sabia que Boaz era um homem íntegro, que ele não procrastinava com as suas ações. E ela falou que, olha, Boaz não vai descansar enquanto ele não resolver essa questão. E eu acredito que hoje ainda ele resolve essa questão. Homem, você é um homem que resolve o que precisa resolver no dia e na hora que precisa resolver? Ou você ama aquela frase, depois? Depois eu faço, depois eu vou, depois eu vou. Não tem nada que atrapalha mais o casamento do que essa palavra depois. Essa palavra depois, ela corrói o sentimento, ela corrói tudo. Nada depois é bom. O bom é agora, é no calor do momento, é na hora que precisa. E Boaz, ele era um homem que não deixava para depois. Era um homem que fazia na hora que precisava ser feito. E Noemi sabia que essa era uma característica dele, era uma qualidade dele. Noemi falou assim, olha, fica sossegada, Ruth, porque talvez Ruth estava ansiosa. Esse homem não vai sossegar enquanto ele não resolver essa questão ainda hoje. Homem, aprenda com Boaz. Não deixa tudo para depois, tudo para amanhã. Tem um textinho que circula na internet aí que fala que depois o café esfria, depois a comida esfria, depois tudo passa, a vontade passa depois. Não permita. E a Bíblia não gosta do depois, a Bíblia fala assim, é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Esse depois, esse talvez, essa incerteza não provém do nosso Deus. Esse depois, esse talvez, essa incerteza é do maligno. Pare e pense, todas as vezes que você deixou para depois uma atitude que você precisava tomar hoje, tomar agora, quais foram os resultados que você teve? Precisamos nos posicionar. Precisamos parar de dar desculpas. Precisamos parar de falar que se Deus quiser eu vou fazer, porque Deus quer. Ruth, ela não ficou em casa orando e falando se Deus quiser, murmurando. Ela tinha motivos para murmurar. Eu sou viúva, cuidando de uma velha agora, não tenho um emprego, não tenho um trabalho, né? Era essa a realidade de Ruth. Mas ela não deu desculpas, ela levantou de manhã, se arrumou e foi em busca do seu sustento. E quando nós agimos, Deus ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E foi isso que Deus fez na vida de Ruth. Quando ela decidiu fazer uma aliança com Deus de Israel e vir embora para cuidar da sua sogra, ela não sabia o que a esperava, mas ela fez uma aliança com Deus de Noemi. E quando nós fazemos uma aliança com Deus de Israel, Ele nos surpreende. O Deus de Israel é um Deus que nos surpreende. Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele não faz por nós, Ele faz através de nós. E essa é a crença que nós precisamos mudar. Porque as pessoas querem que Deus faça por elas. Deus ele vai fazer através de você. Deus ele fez através de Ruth. Ele fez através de Noemi. Ruth não ficou em casa se lamentando, ela saiu. Ela foi agir, ela foi buscar a sua provisão. E lá ela encontrou, junto com a sua ação, junto com a sua crença, junto com o seu sentimento, que não era um sentimento de murmuração, não era sentimento de inveja, mas era sentimento de alegria, de gratidão por estar viva. E por agora conhecer o Deus vivo.
conhecer o Deus de Israel. E agora ela estava habitando junto com o povo do Deus de Israel. E agora ela estava tendo a oportunidade de ter experiência com esse Deus de Israel. E é isso que Deus quer que eu e você tenhamos, experiência com Ele. Não dá para caminharmos com esse Deus se não tivermos experiência com Ele, porque Ele é uma pessoa. Nós não o vimos, mas nós o sentimos. E Ele quer se revelar a mim e a você, mas é preciso que eu me posicione, que você se posicione. Como, Rose, eu me posiciono? Lendo esse livro e obedecendo. E para isso, Deus tem levantado homens e mulheres para ensinar, para ministrar sobre esse livro. Porque é somente através do conhecimento desse livro que você vai ter vida e vida em abundância. Mas ela simplesmente agiu. Ela simplesmente fez o que precisava ser feito na hora que precisava ser feito. Ela não ficou dando desculpas, ela não ficou procrastinando, ela não ficou reclamando. Ela foi fazer o que cabia a ela fazer. E quando nós fazemos o que cabe a nós fazer, Deus faz o que cabe a Ele fazer, através de nós. Fica mais leve quando fazemos com Ele e para a honra dEle. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir os propósitos de Deus na sua vida, assim como Ruth cumpriu. Aprendamos com Ruth. Leia depois novamente o livro de Ruth. Você do YouTube, não se esqueça de deixar o joinha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe um comentário aqui abaixo.